E o que são então vícios comportamentais? Vícios comportamentais é tudo que a pessoa vicia. Comportamento, antes de ser considerado um hábito, antes de ser criado esse hábito, ele está na área da motivação. O que eu quero dizer? No nosso cérebro tem uma parte, uma região da dopamina que ela fica do lado da criação de hábitos. Então, por exemplo, se eu começar a fazer alguma coisa e começar a ter resultado, isso vai começar a me motivar, até chegar a um ponto que isso vira um hábito. Isso é bom e ruim, né? Porque é bom se eu estiver fazendo uma coisa que eu gosto, fazendo uma leitura, conversando com os amigos, meditando, fazendo práticas saudáveis, mas também é ruim, porque é muito fácil você ter recompensas em coisas ruins, como drogas, como alimentação não saudável, como outras coisas. Então, o teu cérebro ele vai viciar nessa alimentação ruim mais rápido do que você vai viciar em comportamentos bons. Então, não necessariamente é algo bom isso. Você vai criar um hábito ruim com muito mais facilidade do que criar um hábito bom. E vamos continuar. Então, se a gente cria o hábito, a gente cria a partir de vezes que a gente faz. Quando a gente faz uma coisa pela primeira vez, como por exemplo caminhar, dirigir, essas atividades que você consegue pensar, é tudo difícil, você tem que pensar em tudo, a cabeça tem que estar pensando em tudo. Quando você já faz isso com algum tempo, você consegue, por exemplo, caminhar e pensar ao mesmo tempo. Você que dirige, consegue dirigir e perceber o ambiente ao redor, pensar nas coisas da vida enquanto está dirigindo, mas o cérebro está completamente atento ao trânsito. Isso é natural, é uma questão aí do cérebro. Então, o nosso cérebro, ele consegue, depois da criação de hábitos, gastar muito menos energia para realizar as tarefas. E o que isso significa? Significa que você criou o hábito, você consolidou um hábito, você fez ele tantas vezes que o corpo acostumou. E dependendo o hábito que for, por exemplo, se é ingerir 3 litros de água, é um hábito um pouco mais difícil. Talvez precisará fazer isso várias vezes até o corpo sentir sede, como é o meu caso. Agora, se for o hábito de comer sobremesa depois do almoço, é um hábito um tanto fácil, assim, tendo acesso e não tendo a punição, né, se você não gosta de cozinhar, de ter que fazer, enfim, não tendo problemas para ter essa sobremesa, é um hábito altamente criável. Assim, 2 ou 3 vezes que você come sobremesa, você sempre vai querer comer sobremesa. Então existem hábitos e hábitos, né? Coisas que são mais fáceis de criar e coisas que são mais difíceis. E o que seria um vício comportamental? Um vício comportamental é um comportamento do qual você é viciado. Inclusive, podemos falar assim, já que tudo é comportamento, vamos entrar nos vícios propriamente ditos. Eles são vícios comportamentais, como por exemplo a dependência química, né, que envolve drogas, o cigarro, a bebida, são vícios, né? Aí tem uma outra classe de vícios comportamentais que já está inclusive sendo considerada aí nos sintomas, mas ela precisa de uma melhora ainda, que é o vício em jogos, né? Ela ainda precisa de alterações para melhora, que na verdade tem algumas inconsistências, porque como é algo novo, foi baseado no conceito do alcoolismo. Então, se você pegar o sintoma do alcoolista com o viciado em jogos, só que não é a mesma coisa. Por exemplo, se a pessoa está bebendo o dia inteiro, é algo ruim, né? Tem os malefícios, tem todos os problemas. E ela não está perdendo só tempo, ela está gastando o corpo, ela está gastando provavelmente um bom dinheiro, ela está com vários problemas aí. Se a pessoa é viciada em jogos, né, eu não estou falando de cassino aqui, que também é considerado um vício, mas de forma regular, se a pessoa é viciada em jogos como, por exemplo, coisas simples, ficar no celular em casa jogando, jogar um videogame, muitas vezes vai ser uma escolha da prioridade dela estar passando o tempo jogando. Tá? Então não necessariamente é um problema, é um gasto de tempo, mas ela não está piorando o corpo dela, ela não está afetando nada nesse sentido por causa disso.
Então não necessariamente é um problema. Então a pessoa que ela tá fazendo algo porque ela quer é diferente da pessoa que ela tá desperdiçando tempo, né? Que a pessoa tá fazendo algo que não é benéfico para o corpo. Por exemplo, se eu passar o dia jogando, como esse último fim de semana eu acabei passando o fim de semana inteiro, assim, eu fiz outras coisas, claro. Bebi 3 litros de água cada dia, corri nos 2 dias, fiz uma pancada de coisas. Mas o que eu mais fiz foi jogar. Então no fim de semana que passou, o que eu mais fiz foi jogar. E tá tudo bem, foi uma escolha minha. Não tem nada de errado com isso. Eu fiz as minhas coisas e eu optei por estar no sítio, eu optei por fazer algo que eu gostava. É diferente na questão de prioridade do uso da bebida. Então são vícios comportamentais um pouco diferentes. Se você está viciado na bebida, você vai passar o dia inteiro bebendo, você vai ficar fraco, a expectativa de vida reduz, a autonomia também reduz, dependendo da situação, mesmo lúcido você vai ter algumas dificuldades. Então a bebida é algo um pouco mais complexo do que a questão dos jogos. É uma curiosidade diagnóstica para vocês aí. E vícios comportamentais, então, eles continuam de jogos, redes sociais, eles têm mais todo um leque, né? Tudo que é comportamento, por exemplo, os comportamentos sexuais, que é o sexo, a masturbação, a pornografia, são exemplos disso. Os comportamentos compulsivos, como alimentação, compras, o próprio toque, né, que é obsessivo compulsivo, que ele fica conferindo a porta, ele fica limpando minimamente. Então o toque, ele é um vício comportamental propriamente dito. Se você parar para analisar na essência, é uma pessoa que vive se viciando em comportamentos. Ela vive se viciando em rituais para se sentir bem. Isso é o toque. Então surge um novo comportamento, surge um novo ritual, a pessoa vicia. Esse é o toque. Vamos continuar aqui. Como saber se você tem um vício comportamental? Assim, a questão é a mesma de uma dependência química, tá? Ele é muito similar. Então, quando você tem uma dependência química, o que acontece com o corpo? O corpo pede a substância. Então, se você fica um tempo sem usar, ele dá dor de cabeça, ele dá cansaço, ele dá fraqueza e tu sente uma vontade de usar aquela substância. Então, é isso que o corpo faz. Um exemplo, uma vez eu tomei um remédio e ele não deu o efeito certo que era para dar, ele deu alguns efeitos colaterais ali na primeira semana e eu acabei passando mal, né? Eu acabei passando mal. Mas o efeito dele era tão bom, o efeito principal, que eu queria continuar tomando. Então é mais ou menos nesse sentido. Eu sentia a necessidade disso. Outra curiosidade, uma vez eu vi essa questão do cafeína, como está no episódio do sono, que vocês podem ver melhor, e eu decidi fazer uma desintoxicação, ficar uns dias sem a cafeína para sentir a resposta do meu corpo. E eu fiquei 9 dias sem a cafeína, pelo menos na grande maioria das coisas, né, que é café, chimarrão, sem nada disso. Eu fiquei 9 dias e deu um grande resultado. Eu senti uma abstinência no terceiro dia. Então no terceiro dia eu tomava, para vocês entenderem o contexto, eu tomava uma xícara de manhã e uma xícara de meio-dia, não mais que isso. E no terceiro dia eu tava muito mole, assim, muito sono. Eu dormi de meio-dia 40 minutos, eu fui dormir de noite 7 da noite e tinha muito barulho, assim, de cachorro e barulho dentro de casa. Eu acordava e voltava a dormir, assim. Eu nunca tive tanta facilidade para pegar no sono. E do terceiro dia em diante, ali daquele dia pra frente, daí foi mais fácil. Eu acordei na manhã seguinte, depois de umas 11h30 de sono, ainda querendo ficar na cama, ainda com sono. E daí depois disso diminuiu os efeitos e meu corpo acostumou sem a cafeína. Então a cafeína, ela tem um efeito no organismo, ela também é viciante. No meu caso não chegava a ser um vício, mas eu estava tomando todo dia, eu estava tomando aí uma quantidade alta, né, perto
do que eu tomo hoje. Eu tomo hoje 1/4 disso e eu não tomo todos os dias. Tem dias que eu opto pelo café descafeinado. Eu acabo fazendo isso 1 a 3 vezes na semana. Essas últimas semanas eu acabei não conseguindo fazer, mas na próxima semana eu já estou com um plano de fazer aí por 3 ou 4 dias de ficar sem a cafeína. É um plano que eu tenho. Então esses são alguns detalhes de vícios comportamentais. E como saber se você tem? Tenta ficar sem alguma coisa. Você suspeita, você olha para tais comportamentos, uma compulsão alimentar, uma compulsão de venda, um toque, né, que é um ritual que se você não fazer alguma coisa de ruim vai acontecer, a arrumação, o excesso de arrumar. Tenta ficar sem algum dos comportamentos. Pode ser também a bebida, pode ser o cigarro, pode ser a dependência química em si, ela é mais nítida, mas pode ser também a questão sexual, se você tem algum hábito nesse sentido. Tenta, na dúvida, ficar sem. E geralmente, para ser considerado um vício, ela tem que estar afetando outros setores da vida. Então, por exemplo, no sentido profissional, você não está conseguindo dar o seu melhor porque aquilo está te atrapalhando. Você não está conseguindo focar porque aquilo está te atrapalhando. Você não está conseguindo viver plenamente porque esse vício está te atrapalhando. As pessoas estão querendo te visitar ou estão querendo fazer alguma coisa, você evita porque tem esse vício. Aí você tem que ficar atento. Se você ficar sem, você começa a ter dor de cabeça. Então, começa a observar esses sintomas. Esses são sintomas de vícios. Outro vício que eu não citei, que também é maléfico, é a questão da automutilação. Automutilação, né, pessoas que se cortam, também é um vício, também é maléfico. E eu vou falar um pouco sobre alternativas que vocês podem ter e jejum de dopamina, que seria o tratamento propriamente dito para esse tipo de vício.